Negócios sob a jurisdição de Deus. A lei de Deus que governa o universo deve governar nossos negócios, bem como nosso corpo, ou haveria algo fora da jurisdição da lei de Deus. Enquanto nos apegarmos à consciência de que a lei de Deus é a lei de nossos negócios, tudo o que estiver errado será corrigido. Todos no mundo são afetados de alguma forma pelos negócios e, de acordo com o caminho infinito, a maneira certa de fazer negócios baseia-se na regra de ouro. Quando John Wanamaker, da Filadélfia, começou a vender mercadorias a um preço único para todos, foi uma mudança radical da prática prevalecente de regatear o preço de um artigo. No início, isso foi muito difícil para este comerciante pioneiro. Os clientes olhavam as etiquetas de preços e começavam a barganhar. Quando foram informados de que não haveria barganha, muitos deles desistiram. Mas esse sistema de preço único, considerado revolucionário na época em que foi inaugurado, em 1871, teve tanto sucesso que serviu de incentivo para outros comerciantes. Muitos anos depois, em uma das pedras angulares da loja Wanamaker, na Filadélfia, foram inscritas palavras do próprio John Wanamaker, palavras cuja substância tinha sido o princípio orientador sobre a fundação de seu negócio. Que aqueles que me seguem continuem a construir com o prumo da honra, o nível da verdade e o quadrado da integridade, educação, cortesia e reciprocidade. Quanto mais um negócio for conduzido de acordo com princípios espirituais, mais justo e equitativo ele será. De forma como ocorre hoje, os negócios em muitos casos estão muito longe da ética da regra de ouro. Frequentemente, a regra é uma competição acirrada. Os preços estão sendo manipulados de tantas centenas de maneiras que muito poucas pessoas estão pagando um preço justo pela mercadoria que compram. Estão pagando muito ou pouco. Embora os comerciantes individualmente possam tentar conduzir seus negócios de acordo com os princípios espirituais, eles podem não ser capazes de fazê-lo na medida em que vislumbram esses princípios. Se eles conscientemente colocam seus negócios sob a lei de Deus, entretanto, gradualmente eles colocarão essa lei cada vez mais em operação. Devemos saber conscientemente que a lei de Deus é a lei de nossos negócios, saúde e casa. O que trazemos em nossa consciência torna-se a lei de nossa experiência. A salvação é individual. Para nos tornarmos livres da lei universal, devemos abraçar a verdade. E isso significa morrer diariamente. Todos os dias, temos que fazer da verdade uma parte de nossa consciência. Este caminho não é um caminho para um homem preguiçoso, porque estamos continuamente sendo confrontados com as aparências de crenças universais, e todos os dias somos chamados a rejeitá-las como ilusão e substituí-las pela verdade. O Espírito é a lei para mim, e no Espírito encontro a perfeição. Eu encontro minha integridade no Espírito, e a integridade do Espírito constitui a integridade do meu corpo e meus negócios. Humanamente, somos o homem da Terra, feito de crenças universais, mas, a partir do momento de nossa primeira experiência metafísica, estamos fazendo uma transição do homem da Terra para ser aquele homem que tem o seu ser em Cristo. Em nossa filiação, encontramos nossa abundância. Em nossa filiação, somos herdeiros de Deus. Mas a transição deve ser uma experiência consciente. Conscientemente, sei que eu e meu Pai somos um, que as quantidades e qualidades de Deus constituem meu ser individual. Conscientemente, sei que meu bem está no Cristo do meu ser. Auto-entrega.
espiritualmente vivemos em Deus. Muitos de nós experimentam o poder de apoio e sustentação de Deus, por meio de uma doença mortal, de um período de falta ou de algum problema de relacionamento humano. Chegamos a um ponto em nossa vida onde não há ajuda material. Nossas costas estão contra a parede. Não há recursos humanos aos quais recorrer. Não há saída humana para nosso dilema. E nós descansamos e dizemos: Deus, você terá que assumir. Se você não me resgatar, estou perdido. Com isso, há um sentimento de entrega, uma compreensão completa de que não há nada que possamos fazer por nós mesmos. Não há lugar para recorrer nesta situação particular. Quando isso acontece, algo assume o controle e muitas vezes ocorre uma cura espiritual. Dessa forma, descobrimos que Deus realmente está disponível. Essa autoentrega ou desistência para que Deus assuma o controle não precisa esperar até que cheguemos ao ponto de desespero. Podemos concordar a qualquer momento que nós mesmos não estamos tendo muito sucesso na vida, que humanamente não estamos indo muito bem, que não estamos atingindo nosso objetivo final ou encontrando aquela paz que ultrapassa todo entendimento. Podemos chegar a um ponto de autoentrega na compreensão de que Deus é, e acima de tudo, que Deus é onipresente, que existe um Espírito no homem, o Espírito, maior do que qualquer coisa que existe no mundo. Por meio da meditação contemplativa, podemos nos elevar àquele lugar onde percebemos que qualquer que seja a natureza de Deus, que mantém o universo em sua órbita, qualquer que seja a natureza dessa lei, ser ou poder, é Espírito. A vida está no Espírito. A fonte do nosso bem é este Espírito invisível que, na realidade, nós somos. O Espírito não é um Deus desconhecido. O Espírito é real e tangível, mais perto do que o respirar, mais perto do que mãos e pés. Nós vivemos nele e ele vive em nós, governando tudo o que faz parte de nossa experiência, não apenas por esta vida, mas por todas as vidas que virão. No Espírito, encontramos nossa paz, o tipo de paz que só Deus pode dar, e Deus pode dar, quer tenhamos ou não saúde ou suprimentos. Mas, quando recebemos esta minha paz, temos saúde, temos suprimento e temos felicidade. Mas, novamente, se não conhecermos conscientemente esta verdade, ela não pode nos tornar livres. Temos que fazer a transição conscientemente. Devemos conhecer a verdade e nosso conhecimento deve ser um ato concreto. Existe uma crença universal de que a vida depende do corpo, mas a transição para a consciência espiritual revela que a vida está na filiação divina, não em um pedaço de matéria. A verdade é: minha vida está em Deus e é de Deus, oculta na filiação espiritual. Minha vida é eterna porque sou descendente de Deus, feito da mesma substância de Deus, o Espírito. Minha vida não está à mercê da matéria, de nenhuma forma. Minha vida é Espírito e vive em Espírito, sobre a lei espiritual. Se há um problema de suprimento, a verdade de nosso relacionamento com Deus também se aplica. Meu suprimento não está em dinheiro, mas no Espírito que eu sou. Todo o suprimento de que necessitarei pela eternidade está no Espírito, em minha filiação com Deus. Podemos negar qualquer situação em nossa experiência e aplicar o mesmo princípio. Como ser humano, sou um ramo que é cortado, murcha, seca e morre, mas reconheço que, em toda e qualquer situação, sou um com o Pai.
Meu corpo e meu suprimento dependem de meu relacionamento com Deus. Encontro justiça no espírito, na consciência, na vida que eu sou. A justiça está incorporada em meu ser. Ninguém pode dar ou tirar justiça. É inerente à minha filiação espiritual com Deus. E o próprio fato de que isso é universalmente verdadeiro e de que todos os homens são espiritualmente filhos de Deus me garante a justiça. Quando vivemos do ponto de vista de encontrar nossa totalidade, plenitude e perfeição no Espírito, eventualmente chegamos a um lugar onde toda a responsabilidade cai sobre nossos ombros e sabemos conscientemente que Deus está vivendo nossa vida. Chegamos a um lugar de descanso e relaxamento, permitindo que os pensamentos venham até nós em vez de tentar criá-los. Pois os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Então, vamos entregar nossos pensamentos e nossos caminhos e ouvir a voz pequena e silenciosa. Eu vivo no Espírito, e o Espírito vive em mim. Somente a lei espiritual me governa e controla. Não me importo com as leis materiais ou mentais. Percebo sempre a natureza infinita da lei espiritual. Deus nunca nos rejeitou. É por ignorância que nos colocamos fora do governo de Deus. Mas, através de um ato de nossa própria consciência, podemos voltar para a casa do Pai. Podemos voltar e viver. Quando nos dirigimos ao Pai, quando entregamos o nosso pequeno eu, encontramos o Mestre, porque o Mestre é a consciência, o Filho de Deus, que é a nossa identidade real, incorporada em cada pessoa. Então, quando entregamos nosso pequeno eu na percepção de nosso próprio nada, neste momento, o Mestre é onipresente para assumir o controle de nossa vida. Não podemos ter nenhuma ideia, entretanto, de como o Cristo atuará em nossa experiência. Autoentrega significa uma entrega total para que Deus possa operar seus milagres em nossa experiência. Não pode haver nenhum esboço em nosso pensamento. Não podemos funcionar da maneira humana de pensar. Devemos ser consistentes em nossa entrega. Devemos ser observadores e observar como o Espírito vai à nossa frente para abrir o caminho. A vida não é uma questão de corpo, mas de espírito. A vida não é vivida no corpo ou por meio dele, mas no espírito e por meio dele. Eu vivo, me movo e tenho meu ser no espírito, não no corpo ou em contas bancárias. A lei espiritual governa a minha vida, mente, corpo e ser. Cada faceta da minha vida é governada pelo Espírito. Não penso em minha vida, observo Deus trabalhando. Este é um estilo de vida. Esta é uma transição, mas devemos fazer essa transição conscientemente, percebendo que nossa vida, nosso suprimento, nossa companhia e nossos relacionamentos são no e do Espírito, não em leis médicas, legais ou econômicas. Desse modo, estamos tirando nossa vida do sentido material e colocando-a onde ela pertence, na consciência espiritual. O novo nascimento. É difícil fazer a transição de encontrar saúde no corpo para encontrar saúde na filiação divina, ou de depender de um salário ou de investimentos para encontrar suprimento na filiação espiritual. É tão difícil fazer a transição de encontrar nosso bem no mundo para encontrar nosso bem em Deus. Uma vez que o Mestre disse: estreita é a porta, e estreita é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Nascemos em uma consciência mortal ou humana, e, por termos nascido assim, presumia-se
que responderíamos às leis materiais. Mas agora, estamos no processo de morrer dessa consciência e renascer em outra consciência. Neste novo nascimento, ou nova consciência, nos encontramos iguais aos olhos de Deus e iguais aos olhos um dos outros. Não existe negro ou branco, não há alto ou baixo, não há grande ou pequeno, não há nenhum jovem ou velho, não há rico ou pobre. Afirmar que alguns são melhores do que outros é tolice. Somos todos descendentes espirituais e somos todos iguais em nossa filiação conjunta a todas as riquezas celestiais. Todos aqueles que conhecem a verdade são ungidos de Deus, ou Israel. Israel significa filhos de Deus, e os filhos de Deus podem ser de qualquer raça ou religião, quando chegam à conclusão de que são todos um com o Pai. Só então somos todos irmãos. Nesse novo nascimento, temos que superar a crença de que Deus recompensa a bondade e que pune nossos erros. Isso é difícil porque por anos a maioria de nós carregou o fardo da culpa. É difícil aceitar a verdade de que nosso bem depende apenas de nosso relacionamento com Deus e que esse relacionamento existe, quer sejamos bons ou maus. Nenhum crime, não importa o quão sério, poderia quebrar essa relação de unidade. Não existem dois, existe apenas um. Eu e meu Pai somos um. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Isso não significa ser, ou mas. Significa inequivocadamente que somos um com Deus. Já estabelecemos em nossa consciência nosso verdadeiro relacionamento com Deus. Quando surge um problema, seja de doença, falso apetite, pecado ou carência, percebemos que nossa harmonia depende apenas de nosso relacionamento com nossa fonte. Esta é a verdade que, se a conhecermos, nos tornará livres. Mas devemos conhecer até o ponto da convicção. Devemos saber que o bem, em uma quantidade até o infinito, é nosso por causa de nossa unidade com Deus. Quando realmente sabemos disso, independentemente da tentação que nos sobrevenha, respondemos com: eu encontro meu bem em meu relacionamento com Deus, em minha filiação divina. Minha saúde não está em meu corpo, mas em minha filiação. Minha inteligência não está em meu cérebro, mas em minha filiação. Minha companhia não está em homens e mulheres, mas em minha filiação divina. Estamos então fazendo companhia a todos ao redor do mundo que também estão reconhecendo sua filiação. Encontramos nossa companhia em Deus em virtude de nosso relacionamento com Deus. Não importa o quanto pareçamos estar sozinhos, somos intimamente companheiros, e é por isso que não podemos sentir uma perda ou um vazio, porque ele não existe. Isso mudará toda a nossa abordagem de vida. Não viveremos mais nossas vidas por pensar corretamente ou pelo tratamento. Desfrutaremos a harmonia de nosso ser pelo direito à filiação divina e abordaremos todos os problemas deste ponto de vista. Não temos de fazer nada para resolver o problema, depois de reconhecer nossa filiação divina. Não nos preocupamos com a vida externa, agora permitimos que o maná escondido se manifeste. O que o maná escondido significa, senão a infinitude do bem que nunca pode ser visto, ouvido, saboreado, tocado ou cheirado, mas que está armazenado em nós e que sabemos que existe por causa de nossa filiação divina? Por causa do mesmerismo do mundo, pode parecer que alguma coisa está faltando, e essa sensação de falta pode vir como uma tentação para todos nós. Mas nunca devemos culpar Deus ou qualquer pessoa pela falta temporária de demonstração.
O que quer que sejamos, somos por causa de nosso estado atual de consciência. E quando a falta de algo se torna aparente, não cabe a nós culpar alguém ou alguma coisa no mundo, mas sim voltar-nos para dentro e perceber que, em qualquer sentido, a falta é por causa de nossa incapacidade de compreender a verdade de que o mundo inteiro é nosso, em virtude de nossa filiação. O mesmerismo mundial traz essas tentações para nós e, portanto, devemos parar de acreditar em dois poderes e reconhecer que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, que tudo o que temos é nosso, não por causa de nosso próprio valor, mas por causa da filiação divina. Reivindicar nosso bem, sem entender que nosso bem é nosso somente por causa de um relacionamento divino, seria alimentar o ego, e o ego não deve ser alimentado. Quando sabemos que Deus é Espírito e que tudo o que Deus é nós somos, então a perfeição de Deus é a perfeição de nosso ser individual. Quando algo nos tenta, então podemos retirar nosso olhar do mundo nesta percepção. Aqui dentro de mim, mais perto do que respirar, está meu contato com o infinito, com a eternidade, com a imortalidade. Sou tão jovem quanto Deus, mas também sou tão velho quanto Deus. Todas as qualidades e todas as quantidades de Deus são minha por herança divina. Não dividimos o bem celestial entre nós. Todos nós herdamos tudo que o Pai possui. Deus é Espírito e não pode ser dividido ou feito em pedaços. Não podemos mais culpar o homem cuja respiração está em suas narinas. Não podemos mais temer o que o homem mortal possa fazer a nós. Mas somente quando estamos em nosso relacionamento legítimo com Deus, podemos fazer declarações como essa. Só então podemos dizer que nenhuma das armas levantadas contra nós prosperará.